Bem, gente, como eu falei para vocês, depois da explicação, a atividade que vocês vão fazer são atividades bem básicas de retomar e compreender, que é da 192 e da 193, tá certo? Na primeira semana de novembro para a segunda semana de novembro, a gente vai fazer as correções, tá certo? A gente vai trabalhar as correções e vocês vão tirando as dúvidas nas aulas ao vivo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês aqui direitinho como é que vocês vão fazer. Retomar e compreender são questões mais objetivas, tá certo? Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Aí aqui, ao apresentar os príncipes, quais são as informações que ele acrescenta sobre eles? Aí atenção às informações que ele faz em relação ao outro. Essas informações são significativas para caracterizar por que Ed Sortudo apresenta os nobres dessa maneira? Identifique o aposto em cada uma das falas e classifique-os. Lembrando, o aposto não vai caracterizar, vai determinar, especificar. Aí você vai dizer se ele é enumerativo, se ele é especificador, se ele é resumitivo, tá certo? Crie outro aposto explicativo que caracterize o príncipe Harold. Aí aqui, leia o texto a seguir. Aí caracterize, não é no sentido de adjetivar, tá certo? É no sentido de, no caso aí, especificar, tá bom? No caso, explicar. A poesia que está fazendo atualmente no Brasil parece estar voltando devagarinho a poesia que sempre foi. A constituição de objetos claramente estruturados, regidos por uma lei interna de construção e arquitetura. A arte aplicada a esse fluxo verbal. Encontre no trecho dois apostos que caracterizam poesia. Então, você vai encontrar aqui dois caracterizadores, tá certo? Lembrando que não são adjetivos. São palavrinhas que vão explicar ou especificar. Aí ele está usando a palavra caracterizar. Categorize os dois apostos identificados no item A. Então, qual é a função desses dois apostos? Leia esta outra tira. Então, aqui você tem, eu tenho um comunicado a partir de hoje, eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin o Corajoso. Calvin Corajoso, certo, este é o meu novo nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin o Desordenado? Também Calvin o Corajoso começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então, vocês sabem que ele não assume muito o comportamento que ele tem. Ele quer ser independente. A gente já leu uma tirinha que ele deixava as coisas desorganizadas pelo chão e não assumia a responsabilidade. Então, qual a característica que Calvin acrescentou ao nome dele? E por que ele faz isso? A mãe de Calvin refere-se a ele, destacando outra característica. Qual é essa característica e por que ela faz isso? Tá certo? Quais são os apostos utilizados na tira? Então, quais são ela está usando? Qual é a função deles? Não é? Quais são os tipos, no caso? Aqui você vai ler um trechozinho de uma coluna de Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos maiores cronistas que nós temos. Aí ele está falando um pouquinho aqui, ó. O Mário Quintana disse que estilo é uma dificuldade de expressão. Na época em que a gente não podia escrever tudo o que queria, estilo muitas vezes era disfarce. Apelava-se para metáforas, elipses, entrelinhas e deles parábolas sobre déspotas militares. Na China, no século XV, uma impostura maior do poder ilegítimo obrigava a impostura da meia palavra, do truque mais ou menos óbvio. O consolo era que o medo da palavra, de certa forma, enaltecia. Estava implícito que o regime só sobrevivia porque a palavra não podia exercer todo o seu sortilégio. Aqui ele está falando da ditadura, né? Qual é a função sintática de a do poder ilegítimo no penúltimo período? Então, aqui, vamos ver aqui. Aí, observe que está entre vírgulas. Vocês lembram que o aposto fica entre vírgulas ou depois de dois pontos? Atenção. Construa uma frase com um aposto recapitulativo, tá? Aproveitando a ideia presente no seguinte trecho. Apelava-se para metáforas, elipses, entrelinhas, e dele parábolas sobre déspotas militares.
Então, você vai construir uma frase, tá certo? Com um aposto que resume, que recapitule, tá bom? Lembra recapitulativo, ó. Aqui, minha gente. Resumidor, tá certo? É bem fácil, vocês só vão usar uma palavrinha para resumir tudo que foi dito, tá certo? Cadê aqui ele? Aí, aqui nessa frase, apelava-se para metáforas, elipses, entre linhas, aí você vai colocar um aposto aí resumitivo. Transforme Mário Quintana em um aposto especificativo quando você for reescrever a frase. O Mário Quintana disse que estilo é uma dificuldade de expressão. Para você transformar Mário Quintana em um aposto, alguma coisa tem que vir antes. E Mário Quintana vai especificar, tá certo? Aí vocês vão escolher um substantivo aí para isso. No caderno, você vai identificar e categorizar os apostos, tá? A poesia nos traz vários sentimentos: dor, angústia, deslumbramento e amor. De acordo com isso aqui, quais são esses apostos? Quais são, no caso, o tipo dele, né? Identificou e colocar o tipo, tá? O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, trouxe em seus poemas um lirismo reflexivo. Comparação, metáfora, aliteração e elipse. Todas são figuras de linguagem. Romance, conto, crônica, tudo o que Clarice Lispector escreveu foi brilhante. William Shakespeare, o bardo inglês, também escreveu poemas. Então, identifica o aposto, tá bom? E classifica. Aqui a gente tem um trecho, tá certo? De uma crítica à exposição do artista Leon Ferrari. Exposição no MASP resgata criticismo do argentino Leon Ferrari. Quase toda vez que se fala do argentino Leon Ferrari, morto em 2013 aos 92 anos, um aposto segue após seu nome. A informação de que ele foi considerado pelo New York Times um dos 5 artistas mais importantes e provocadores do mundo. Quisemos concentrar no período em que Leon esteve no Brasil, porque ele fugiu de um regime ditatorial para um país que também estava vivendo sob ditadura, explica Julieta, curadora adjunta no MASP e curadora-chefe do Museu Jumex, deve ser Rumex, né? Na cidade do México, tá bom? Aqui tem, ó, obra dele, tá? Você vai criar uma frase sobre o artista utilizando informações do primeiro parágrafo. Então, a partir desse primeiro parágrafozinho aqui, você vai criar informações sobre ele, tá? Agora, você vai classificar o aposto que você criou no item A. Quando você criar essa frase, você coloca um aposto e classifica. Identifique um aposto de Julieta no último parágrafo e classifique. Então, gente, ó, quisemos concentrar no período em que Leão esteve no Brasil, porque ele fugiu de um regime ditatorial para um país que também estava vivendo sobre ditadura. Explica Julieta, curadora adjunta. Então, qual é o aposto aqui? Que está explicando ou especificando o nome, enfim, tá? E aqui as atividades interativas, quem usa o livro virtual, eu sempre mostro para vocês, tá certo? É importante vocês fazerem e depois eu corrijo. Tem de marcar X, selecionar, alternativa, associar, classificar. Escolhe aqui, ó, a cidade do Rio de Janeiro, adjunto ou aposto, tá certo? E aqui, completar, tá bom, gente? Tentem fazer as atividades após terminar a aula, fechou, vai para o livro e faz essas atividades, tá certo? Para que vocês anotem as dúvidas, mandem por e-mail na sexta-feira. A gente, nos slides, na explicação mais, digamos que eu chamo aprofundada, a gente tira todas as dúvidas, tá bom, gente? Um beijo para vocês, tá certo? E até sexta-feira.